Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alisson. Eu venho trazer um vídeo bem especial hoje pra vocês. Eu venho trazer a resenha desse livro aqui, que é O Coração de Obsidiana, que faz parte de uma trilogia, né, dos Três Escolhidos, da autora Marina. E por que esse vídeo é tão especial? Estou trazendo aqui com exclusividade uma entrevista com a Marina, onde ela vai contar o processo do livro, de escrita, da criação, da publicação também. Então é um livro que eu recebi da nossa editora parceira aqui do canal. Vou deixar todos os links aqui. Então muito obrigado por terem me enviado esse livro. Eu vou dar minhas primeiras impressões e vou conversar um pouco com a Marina sobre esse projeto dela, né? O primeiro livro que ela escreveu com 12 anos de idade. Isso é muito interessante. Então, fiquem ligadinhos, se inscreva se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo. E muito obrigado aos 1000 inscritos que a gente conseguiu bater com muita luta. Então, sou muito grato a todos vocês. Fiquem de olho no vídeo, espero que vocês gostem. Então é isso, fiquem com Deus, eu espero que vocês gostem desse vídeo e até já! Então, pessoal, esse livro que eu recebi, né, da editora Casa Projetos Literários, é da autora Marina, como tem no título do vídeo. Ele nos traz uma história de 3 jovens, né, a Beatriz, o Tomás e o Davi. São jovens comuns, né, no colegial, adolescentes, com seus conflitos, com suas inseguranças, com seus momentos de diversões, com seus momentos de romance, de despertar, né, das curiosidades. E a vida deles começam a mudar quando a Beatriz ela encontra um coelho, ela segue o coelho e ela acaba caindo na toca dele, assim como a Alice no País das Maravilhas. E, incrivelmente, ela acaba realmente entrando no mundo mágico, né? No País das Maravilhas, no mundo das fábulas, e eles vão ter que encontrar um meio de sair dali. Eles se deparam com uma rainha muito tenebrosa, né? É a Rainha Má, como a gente conhece, né, do conto na história da Branca de Neve, que ela é tão má que ela tem um coração escurecido, um coração preto, de obsidiana, vamos dizer assim, como o título do livro já diz. E os jovens vão ter que correr contra o tempo para tentar escapar das garras dessa rainha tenebrosa. E você vai encontrar muitas aventuras nesse livro, muitas cenas de lhe tirar o fôlego. Ele é para um público específico, mas como toda boa literatura, é para todas as idades. É um livro de estreia da autora, né? Ela escreveu quando tinha apenas 12 anos. Então a gente vai ver muitas referências aqui dela, de séries, de filmes, de livros também. Eu me identifiquei muito, assim, com a mistura do Once Upon a Time. Para quem não sabe, é uma série, né, que reúne todos os contos de fadas. E eu vi muito intrinsecado aqui nessa obra dela essas referências, o que é muito legal para quem é jovem, para quem tem a faixa etária da idade que a autora escreveu. É um prato realmente muito cheio, e para quem gosta, assim como eu, de fábulas e de histórias de fantasia, vai ser muito legal você encontrar vários personagens, de fadas enfim, o Peter Pan e todos os personagens que a gente ama. Então é um livro que eu recomendo para vocês. É uma trilogia, na verdade. Esse é o primeiro livro e eu vou trazer resenha, é claro, dos outros 2. Eu tô tentando ser breve porque eu trouxe, como falei para vocês no começo, uma entrevista muito legal, bem esclarecedora para quem quer escrever e para quem quer conhecer a obra também da Marina, ok? Então eu vou deixar as palavras com ela, que eu sei que realmente ela vai explicar melhor para vocês esse universo incrível. Mas eu recomendo o livro para você, vai ser muito legal a leitura, é um livro super bem escrito. E é isso, pessoal. Fiquem com a Marina. Olá. Primeiro de tudo, eu queria muito agradecer ao Alisson por essa oportunidade, por essa entrevista, que eu adoro falar. E eu fico muito feliz de falar sobre meus livros, de conhecer nova gente, de chamar novos leitores, de poder participar de um canal maravilhoso como esse do Alisson, que é sempre tão dedicado e, enfim, eu tenho um carinho imenso por ele, pela atenção e pelo carinho que ele deu aos meus livros também. Então, primeiro de tudo, eu simplesmente queria agradecer a Alisson pela oportunidade e queria agradecer a vocês que estão aí nos vendo. Espero que vocês gostem dos meus livros, espero que vocês gostem da minha entrevista. E é isso aí, então.
vamos para as perguntas. Então, hoje nós vamos falar sobre o Coração de Obsidiana, que é este livro aqui, o meu primeiro livro da trilogia. Sim, eu escrevi ele com 12 anos. Eu gostava muito, desde pequena, de criar histórias, de conversar com o meu amigo durante a aula. A gente criava historinhas, assim. Então, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui muito inspirada. A minha voz tá horrível porque eu tava com dor de garganta. Desculpa. Mas tudo bem. E tô fora no frio, né? Enfim. Eu adorava criar histórias com ele durante a aula. Eu adorava. Ao invés de prestar atenção. Mas quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, a gente criava histórias. E eu sempre gostei muito, e eu sempre fui muito estimulada pelos meus pais, que me contavam histórias e me faziam criar histórias. Eu desenhava gibis da Turma da... Eu sou péssima desenhando. Mas eu desenhava gibis da Turma da Mônica e fazia historinhas desse tipo. E sempre gostei muito. O Coração de Obsidiana, então, meio que ele veio por um lapso de que eu precisava escrever. Eu já tinha começado a escrever um livro muito ruim, que não era bem um livro, era tipo uma fanfic, não sei o que era. Mas era uma coisa muito ruim. Era uma coisa que eu não gostei na época, era uma coisa que... Na época eu já tava escrevendo uma coisa que outra, só que era uma coisa muito ruim que eu não quis nem mostrar pra ninguém, porque realmente era péssimo. Não tinha enredo, não tinha desenvolvimento, nem nada. E Coração de Obsidiana, na verdade, surgiu por uma necessidade de escrever. E eu queria começar a escrever. Eu tinha começado já a escrever, tipo, um negócio de acampamento meio sangue, porque eu adorava Percy Jackson, eu tava na fase Percy Jackson, ainda amo. Mas daí eu falei, não, aquele universo do Rick Riordan, ele tem esse universo, eu posso criar o meu próprio universo. Então, meio que eu comecei a pensar o que eu gostava, o que eu amava desde sempre, e eu pensei nos contos de fadas. Que sempre me acompanharam, sempre gostei da Disney, sempre gostei dos contos, e foi algo que sempre foi muito presente na minha vida. E eu falei, eu posso tomar eles e tornar eles meus, não é mesmo? Então eu peguei eles e fiz a história da minha maneira. E as minhas referências na época, então, era muito Rick Riordan, Paula Pimenta. Eu tinha livros que eu tinha lido muito até aquele momento e gostado, que eu lembro, era Paula Pimenta e Rick Riordan. E depois o que veio em seguida, que veio a Cassandra Clare, veio a Veronica Roth, toda essa internacionalizada, essa gringaiada de literatura infanto-juvenil, que foi muito presente na minha criação como leitora e como escritora. Hoje em dia eu busco coisas diferentes, claro, é sempre bom a gente buscar coisas diferentes, ainda mais como escritora. Mas naquela época foi extremamente importante pra quem eu sou hoje e pra escritora e pra leitora que eu sou hoje. Então aquelas eram minhas referências e o Coração de Obsidiana surgiu porque eu falei, eu preciso escrever. E eu vou inventar uma história minha sobre contos de fadas e vai ser isso aí. O enredo da história, então, na verdade, ele começou com 2 personagens principais. Que na verdade era a Beatriz, que não era o nome Beatriz ainda. Era uma menina que simplesmente caía na toca do coelho, como Alice. E encontrava, então, tipo um cavaleiro, um soldado, um guerreiro, não lembro se era um feiticeiro, enfim. Que seria o Tomás. Que ela encontraria ele ali. Então ela seria a única pessoa que teria vindo do nosso mundo, do mundo real, assim, podemos dizer, pra esse mundo de fantasia. Mas depois, eu sempre gostei muito do número 3. Eu tenho até uma tatuagem que ninguém nunca lembra que eu tenho, do número 3 aqui. Enfim, o 3 é muito importante pra mim. E então eu fiz a Beatriz, o Tomás e o Davi. Então, os 3 personagens principais, os 3 escolhidos. Ele surgiu, então... Eu nem sei direito como ele surgiu. Eu só sei que eu queria eles 3 entrando no mundo dos contos de fadas, que é o que eu sempre quis. E nunca pude ter, então eles iam viver por mim essa história. E que eles iam enfrentar a Rainha Má. Porque eu tava na época de Once Upon a Time também. Não só influência literária, né, mas de série e de filme. Então Once Upon a Time também foi, tipo, me formou naquela época. E eu tava nessa história da Rainha Má e tal. Tanto que Coração de Obsidiana surgiu, não por causa do Minecraft, que todo mundo me pede, mas por causa da Rainha Má de Once Upon a Time, que tinha o coração preto, por causa que ela era muito cruel, enfim. E daí eu fui atrás de pedras, rochas, enfim, que eram pretas. Eu já tinha ouvido obsidiana, e eu gosto muito, e é a minha pedra da sorte, assim, eu tenho várias em casa, eu tenho vários colares de obsidiana, então tá sempre presente a minha pedra de proteção. Eu construí o enredo da história meio que jogado. Hoje em dia eu faço mais planejamento, por mais que eu não gosto de fazer tanto planejamento. Cuspi muito, desculpa. Mas na época eu não fiz nenhum planejamento. Eu sabia o início do primeiro livro, o final do primeiro livro e o final do último livro. Eu sabia isso. Eu sabia onde eu ia começar e onde eu queria chegar. Era só isso que eu tinha.
E, e foi indo. E, na verdade, eu fui escrevendo como eu achava que tinha que ser. E foi basicamente isso. O processo de criação do livro foi rápido, na verdade. Eu escrevi em 6 meses o livro. Mas eu reli ele, eu acho que já umas 10, 15 vezes. Tanto que eu acho que eu nunca li ele assim, tipo, em forma de livro. Porque eu não aguentava mais ler ele por causa de correção, por causa de ver a diagramação, por causa de, enfim, ver todos os mínimos detalhes de que tinha que estar tudo certo, sabe? Como era o meu primeiro livro e como era independente, eu tinha que tomar um pouco mais as rédeas da situação. No caso, ver se estava tudo certo, itálico, negrito, tudo isso eu tinha que ver, sabe? Então, foi um processo que foi rápido pra escrever, porque eu voltava da escola e eu passava a tarde inteira escrevendo, tipo, da 1 da tarde até as 4, 5, e depois de noite também, de madrugada, no fim de semana, eu ficava até as 2, 3 da manhã escrevendo, porque eu precisava, sabe? E o meu processo é sempre o mesmo, assim, eu tento sempre escrever até uma pausa, ou até acabar o capítulo, ou até não vir ideias. Mas eu gosto de ter uma... Sabe quando tem aquelas quebras de capítulo no meio do capítulo? Eu gosto de chegar até um momento em que eu possa parar, sabe? Pra não perder o raciocínio. E a mesma coisa com o Coração de Obsidiana. Eu fazia isso, terminava de... Só quando eu terminava de escrever o capítulo. Então era só quando eu terminava de escrever o capítulo que eu ia corrigir ele. Tipo, eu relia... eu terminava de escrever o capítulo. Relia ele, fazia as correções, alterações, passava pro próximo. Aí, quando eu terminava todo o livro, ou tipo uma parte dele, tipo parte 1, parte 2, mas do Coração de Obsidiana não tem parte 1, parte 2. Então, quando eu terminava o livro, eu relia todo ele. Eu acho que antes de mandar pra edição, eu já tinha relido ele umas 3, 4 vezes. Até porque é difícil nessa minha faixa etária, de 12, 13 anos, porque tu muda muitas ideias, tu vai evoluindo muito na escrita. É um momento que tu tá aprendendo muitas coisas muito rápido. Então, o teu pensamento muda muito rápido também. Então, eu tinha que alterar várias coisas enquanto eu tava indo ali, sabe? Então, eu sempre falo que se eu relesse Coração de Obsidiana agora e tivesse que escrever ele de novo, eu ia mudar muita coisa, tipo, muita, muita coisa. Mas foi um processo tranquilo, na verdade, eu não me estressei muito, porque eu tava realmente, como eu falei, necessitada por escrever esse livro. E é uma coisa que fluiu de mim, sabe? Então, não foi um processo cansativo, foi um processo que foi um hobby, foi um momento que eu gostei muito, que eu aprendi muito comigo mesma. E eu sempre digo que apesar de que Coração de Obsidiana não representa mais quem eu sou hoje, representa uma parte do que eu me tornei. Porque foi essencial pra mim, assim, sabe? Foi, tipo, o meu primeiro filho, sabe? Foi o primeiro livro que eu peguei e eu vi, tipo, meu Deus, é um livro, sabe? Ele é meu, eu folheio ele e ele é meu. Fui eu que fiz, tem o meu nome aqui. Então, é aquela sensação maravilhosa de ter o teu trabalho feito. Não em um encadernamento de 300 páginas em folha de Word, mas num livro de verdade, assim. Então, foi especial pra mim. Ele é sempre, como eu falei, mudaria muita coisa mesmo, mas ele é essencial pra quem eu sou hoje, pra Marina de hoje. Escritora, leitora, pessoa, tudo. Foi ele que me lançou e foi ele que me ajudou a me entender, a começar a me entender. Não era nem desafio na escrita que eu tinha, porque, como eu falei, eu aprendi a escrever quando eu era pequena. Não, quando eu aprendi a escrever lendo. Eu sempre digo que tudo, tipo assim, sempre desse exemplo, diálogo, tá? Travessão, espaço. Fala, tu não bota ponto final, tu bota um travessão e daí tu fala, disse ela. Ponto. Aí tem essas regrinhas, assim, de diálogo, que eu sei muito bem, porque eu li. E porque eu consegui absorver muito rápido a gramática em si, a estrutura das coisas, sabe? Eu sempre gostei muito de pegar esses pontos, assim, eu sempre corrijo as pessoas, eu sou muito chata. Mas eu aprendi a escrever lendo muito. Então, o maior desafio, na verdade, não foi nem escrever ou pensar na história ou, tipo, bloqueio criativo, sabe? A maior dificuldade foi achar uma editora que me publicasse, foi achar um lugar onde eu pudesse fazer as pessoas lerem o meu livro, né? Que eu fosse conhecida por ele. Então, a gente teve que fazer de forma independente, justamente porque não tinha editora. Eu era muito nova, eu não entendia o mercado editorial. Ninguém ia abrir as portas para uma menina de 12 anos que tinha recém escrito o primeiro livro, sabe? Sem um agente literário, sem nada. Agora, por sorte, eu tenho com a casa projetos literários, com o Lívio Meirelles, que me ajuda muito. E na época eu não tinha noção, então o maior desafio foi entender isso. E quando a gente lançou o Coração de Obsidiana, que foi
3 anos depois, um pouco menos, de quando eu terminei ele, eu ainda não tinha noção. Eu ainda não entendia. Então a gente teve que começar a entender na prática, que eu acho que é o melhor jeito. Por sorte, a gente não se ferrou em nada. Por sorte, não... Dá pra falar palavrão? Tu pode fazer o... Alisson, tu pode fazer o pi? Pra mim. Por sorte... Ou não sei se dá ou não. Por sorte, não deu nenhuma merda. Mas... eu não sabia. Eu não entendia. Então esse foi o maior desafio pra mim. Pra mim foi o maior desafio. Foi entrar no mercado, entrar no mundo literário como escritora. Por sorte, agora, né, eu já tô ali. Agora é só, né, achar meios pra crescer mais ainda. Olha, eu diria que como eu comecei a escrever com 12 anos, é essa faixa etária. De 12 a 18, 20, não sei. Porém, eu diria que é assim, né, 10, 11 anos, pode ser. A mesma faixa etária de Percy Jackson e desse pessoal aí. Só que muita gente mais velha já leu meus livros. É aquela história, né? É pra esse público, mas quem gosta lê. Então muita gente mais velha já leu os meus livros, a trilogia, Coração de Obsidiana, todos eles com, tipo, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50, 60. Tem uma senhora que é paciente do meu pai, que... ele vendeu os livros pra ela e ela tem, tipo, sei lá, 70 anos, 70 e poucos. E ela leu e ela adora. Então, assim, depende muito. Depende se é o assunto que tu gosta, depende se te interessa. Mas, eu diria, de 11 a 20 anos, enfim, então, pré-adolescência, adolescência. E quem gosta de contos de fadas, e aventura, e ação, e fantasia, e magos, e magia, e tudo mais. Eu diria que é isso, basicamente. Os cachorros latindo estão concordando comigo. Uma mensagem pra vocês que querem começar... Uma mensagem, pra pra câmera, não pra mim. Uma mensagem pra vocês que querem começar a escrever é só escrevam. Eu sei que é complicado, eu sei que é muito bobo falar escrevam. Não tenho medo de escrever. Mas é verdade, sabe? Eu tô há um tempo sem escrever e fica... Eu sinto falta, sabe? O que esse cachorro tá fazendo, meu Deus? Podia parar, né? Eu diria então, escrevam, porque é a melhor forma de aprender. Escrevam e leiam, na verdade. Ler é sempre muito importante, é sempre essencial para, como eu falei, aprender a construir estrutura, a construir enredo. Se tu começar a ver mais analiticamente as coisas, tu consegue entender elas e elas conseguem fazer sentido para ti. Além disso, eu acho que ler livros de teoria também são legais, de teoria de escrita mesmo. Eu tenho que ler ainda, eu comecei a ler por causa da faculdade, mas eu tenho que ler ainda, vários, mas eu acho que eles são importantes, assim, também conversar com escritores, sabe, às vezes a gente tem uma abertura, eu sempre tento dar abertura pras pessoas que querem vir conversar comigo, porque as pessoas vêm conversar comigo e eu fico tipo, tá, mas sou só eu, e elas acham que eu sou uma super escritora profissional, e daí eu fico, não, sou só eu, sabe? E não tirando o meu mérito, não tirando a minha capacidade, mas eu não vejo porquê, não vejo medo, sabe? Por que ter esse receio de vir falar comigo. Então eu sempre tento ajudar, pelo menos dar uma dica, sabe? Pelo menos dar uma abertura para as pessoas se sentirem incentivadas a escrever. Porque quanto mais gente lê, mais gente escreve, mais gente lê, mais gente escreve, mais gente compra livro, mais a gente roda esse mercado. É um círculo vicioso que a gente acaba... Círculo vicioso bom, no caso, né? Que tem que acontecer. Então, uma mensagem pra ti que quer começar a escrever, que quer começar a ser escritora, que tem esse sonho de ter um livro publicado, ou pelo menos ter um livro e dizer, eu escrevi um livro. Escreve sem medo, ninguém vai te julgar, prometo. Quer dizer, vai ter gente chata que vai te julgar, mas é gente chata. Se tu tá aprendendo, é teu primeiro livro, tu tem a vida inteira, ou enfim, tu tem muito tempo pra aprender, pra entender o mercado, pra começar a desenvolver tuas habilidades, mas tu nunca vai conseguir adquiri-las se tu não escreve, não lê e não pratica. Escrita é ler, é prática, é ler, é aprender com os teus erros, é procurar os teus erros, é entender porque tu errou, é entender porque ali não tem vírgula, é entender porque aqui tem uma crase e ali não, é entender porque o teu personagem tem que voltar atrás e escrever uma frase só, para que lá no sentido, esse motivo tenha sentido. Então, só escrevam, é isso que eu peço e prometo que ninguém vai julgar, pelo menos eu não vou julgar.
porque eu também já estive aí, e ainda tô aí, ainda estou aprendendo, eu ainda tô melhorando. Eu não sou ótima, eu não sou perfeita, a minha escrita não é impecável, mas eu busco fazer o meu melhor sempre. Eu acho que isso é o importante. Quando a gente faz o nosso melhor e quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente se dedica, quando tu consegue sentir nas tuas palavras que tu escreve, que tu realmente sente aquilo que tu tá escrevendo, vale a pena. E depois quando alguém chega e diz obrigada pela tua história, obrigada pelo teu texto, obrigada por ter escrito isso, não foi pra mim, mas eu senti que era pra mim, tudo vale a pena e tudo fica mais claro. Acho que é isso. De novo, eu queria agradecer ao Alisson pela oportunidade, pela chance. Agora tá ficando escura. Desculpa que eu olho pra cá às vezes, é que eu tenho mania. Antes eu vou olhar pra câmera pra vocês, ó, olho no olho. Mas, Alisson, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de poder participar, mas não é o nosso último vídeo, não. Nós teremos vídeos sobre Cavaleiro Branco e Reino de Memórias ainda, já que o querido do Alisson me chamou pra fazer mais 2 vídeos com ele. Então nós vamos ter mais 2 vídeos juntos, respondendo outras perguntas, com mais curiosidades. Caso vocês tenham perguntas, eu acho que vocês podem me fazer também nos comentários, a gente pode organizar eu e o Alisson de responder. E estou sempre aberta as sugestões, se vocês quiserem falar comigo também. O meu Instagram é marinasol29 ou escritora Marina, que daí é o meu Instagram profissional de escritora. E o meu Twitter é marina29sp, acredito, depois eu vou confirmar, porque tem vários. Vou mandar pro Alisson. E, enfim, é isso, fiquem bem. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho. E espero vocês no próximo vídeo. Mua!